se eu puder te falar uma coisa desse vídeo todo que ficou aqui, é que você consiga enxergar o Senhor Jesus do teu lado. Que você possa desfrutar e conhecer ao Senhor, porque é conhecer a Ele que vai transformar a tua vida. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre desertos. Daremos continuidade hoje. E se você não assistiu, eu vou deixar a série aqui em cima, caso você queira assistir os episódios e os assuntos que a gente já tem tratado até aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que vai fazer com que a gente lide de maneira mais leve nesse deserto, independente de qual área seja o seu deserto. Isso vai te ajudar a lidar de maneira mais leve e passar por esse deserto de uma maneira mais tranquila. Então, o primeiro ponto é que independente da área que seja o seu deserto, tudo é do Senhor. Se é, por exemplo, na área financeira, que é os bens materiais, tudo que nós temos é do Senhor. Ah, mas é na saúde física, eu tô com alguma doença, eu tô com alguma dificuldade na minha saúde. Eu e você, os nossos corpos, as nossas vidas pertencem ao Senhor. E entender isso e trazer isso para o nosso entendimento, para a nossa memória, vai fazer com que a gente entenda que é o Senhor que está no controle, e não é nós, não é mais pela nossa reputação, não é mais porque nós queremos ser ou ter todas as coisas, mas que tudo é o Senhor. E se Ele permitir, por exemplo, que nós venhamos a ter bens materiais, a usufruir de uma boa e tranquila vida financeira, amém, É uma decisão, é uma escolha, é uma bênção do Senhor para nós. Mas e se não? E se nós não tivermos realmente aquilo que nós queremos ter? Ou se o Senhor não nos permitir, talvez na área profissional, desenvolver tudo aquilo que a gente quer desenvolver? Será que nós estamos dispostos a abrir mão disso e dizer sim, independente do que o Senhor venha nos propor, para que a gente abra mão da nossa vontade e que se cumpra a vontade dele? E eu trago isso assim não como algo ruim, que o Senhor não vai nos permitir ter muitas coisas, ou que o Senhor não vai nos abençoar, mas de uma forma nós depositarmos e lembrarmos que é do Senhor, tudo que nós somos e tudo que nós temos é do Senhor. Então é o compromisso dele, não torna mais o meu controle, não é mais a Luana que vai ter que lidar com todas as coisas, encaixar todas as coisas, resolver todos os problemas, mas é o Senhor, o Senhor é o meu Deus. Quantas vezes a gente vai olhar para a palavra no Antigo Testamento, os homens levantados por Deus, e eles falam, Senhor, é a sua reputação, por amor ao seu nome, faz com que o povo alcance ainda as bênçãos, por amor ao seu nome. Então, nós estamos levando o nome de Deus, o Senhor é o nosso Deus. Então, se Ele nos permitir viver essas coisas, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Isso cabe em qualquer área, Isso cabe na área financeira, isso cabe na nossa área profissional, a nossa saúde. Claro, eu não estou dizendo aqui que nós não temos responsabilidades e que nós não devemos lidar. Sim, nós temos responsabilidades, nós vamos cuidar com o que o Senhor colocou nas nossas mãos, a minha área familiar, eu sou responsável por edificar a minha casa. O Senhor colocou nas minhas mãos coisas que eu preciso ser responsável e eu preciso fazer da melhor forma. A palavra vai dizer como se fosse para o Senhor. A gente vai fazer como se fosse para o Senhor de uma forma excelente, o melhor que nós podemos fazer. Mas naquilo que nós percebemos, que eu estou passando por algum deserto, eu preciso lembrar que é o Senhor que está no controle e eu preciso entregar o controle ao Senhor. Porque se nós ficarmos segurando, muitas vezes quando a gente está segurando, é porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos talvez até algum problema, nós queremos resolver do nosso jeito e por vezes a gente vai até atrapalhar o Senhor. A gente precisa ser guiados pelo Espírito Santo, orar e pedir para que o Senhor nos dê sabedoria e nos dirija. E algo que eu tenho praticado muito, que eu vi que
foi essencial para mim entender, né, nos mínimos detalhes, nas mínimas escolhas que eu tinha que fazer, era a paz do Senhor que estava guiando. E eu orava para isso, e naquilo que eu não tinha paz, era bem nítido que não era a vontade do Senhor, que eu era para tomar uma outra decisão, que eu era para seguir por um outro caminho, ou que eu era para lidar de um jeito diferente. E esse é um princípio muito importante para a gente lembrar, né? Que a paz seja o juiz no nosso coração. Eu até vou deixar o versículo aqui embaixo para você procurar, depois você pode ler o contexto também, mas que a gente ore sobre isso e que a gente seja direcionado pelo Espírito Santo para tomar as decisões certas, né? Para ser guiado nos mínimos detalhes desse deserto e a gente ter êxito, né, e não atrapalhar o Senhor tentando resolver do nosso jeito. E quando eu falo também desse controle, né, da gente deixar o controle nas mãos do Senhor, não é eu me abster, né, eu vou agora só sentar e esperar, né? Não, durante esse processo, durante esse deserto, tem coisas, de novo, né, que são da nossa responsabilidade, mas também tem coisas que nós precisamos buscar a orientação do Senhor, nós precisamos buscar, se for, por exemplo, na área da saúde, nós vamos buscar um médico, nós vamos buscar aquilo que está a nosso alcance, humanamente falando, e o Senhor vai controlar todas essas coisas, a gente vai entregar para o Senhor e vai deixar que Ele nos dirija. E assim como eu acabei de comentar também, da gente estar orando sempre para essa paz de Deus realmente ser o juiz, para a gente entender cada passo desse processo, para que a gente viva exatamente, né, aquilo que o Senhor tem. E um ponto importante também é que esse deixar o controle para o Senhor, ele não é que a gente não vai traçar planos, né? Não é que eu vou agora viver a minha vida, né? Deixa a vida me levar, mas é eu consagrar ao Senhor, né? Eu vou fazer os planos. Lá em Provérbios, eu quero ler com você, no capítulo 16, versículo 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, está dizendo aqui que a gente precisa planejar, nós precisamos fazer planos, né, e colocar diante do Senhor aquilo que é da nossa vontade, até desejos nossos, né? Tem outro versículo que fala que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E quanto mais nós nos agradamos e estamos perto do Senhor e colocamos Ele em primeiro lugar, mais Ele vai nos permitir, né? Ele vai nos presentear com coisas, porque Ele é um Deus bom, né? E ainda assim Ele vai nos permitir viver de maneira boa aqui nessa terra. Então nós vamos traçar os planos que a gente quer e apresentar isso ao Senhor, mas nós vamos também ser flexíveis, né, para independente do jeito, né, que acontecer, daquilo que o Senhor for nos guiando, Ele sabe o que é melhor e nós vamos deixar o Senhor no controle e dessa forma a gente vai conseguir viver de maneira mais leve. Porque não vai estar sobre a nossa responsabilidade resolver todas as coisas e comandar e liderar todas as coisas, mas vai ser o Senhor. E Ele vai nos dar paz, Ele vai nos dirigir conforme nós formos nos aproximando dEle, a gente começa a discernir também, né, como que Ele fala, nós começamos a conhecer melhor a voz dEle e isso vai trazer paz, né? Nós vamos viver de maneira leve e em paz. E o último ponto que eu queria entrar é que nós temos visto, infelizmente, muita disseminação, né, de um evangelho da prosperidade, que a gente denominou, mas que é que se tu apresentar a Deus, tu convidar a Deus para participar da tua vida, né, Ele vai ser um chaveirinho ali, Ele vai te abençoar e vai estar tudo certo, que os teus planos vão ser bem-sucedidos, Ele vai te fazer prosperar e isso que importa. Eu queria só que a gente pensasse o quanto que nós temos valorizado a presença de Deus, o quanto que nós conhecemos a Deus para conseguir enxergar que Ele é o mais importante da nossa vida. Independente se eu viver de uma maneira que eu não goste tanto ou se o Senhor não cumprir aquilo
que eu tenho colocado como meus sonhos, minhas metas de vida, eu queria que a gente se perguntasse, assim, é algo que eu falo para mim também, e se o Senhor não concretizar os meus sonhos? E se talvez o Senhor não permitir que eu realize todos os meus desejos e as minhas metas? E eu não estou falando aqui que o Senhor não é um bom pai, que não vai cuidar, mas é justamente para a gente pensar sobre o valor que a gente tem dado realmente para o Senhor, para quem Ele é, para a salvação que Ele já pagou o preço que ninguém pagaria. O Senhor me ama e Deus te ama de uma maneira que ninguém vai te amar, porque nós temos o egoísmo e o Senhor não tem nenhum pingo de egoísmo no amor dele. Lá quando a gente vai ver em Coríntios que fala sobre as características do amor, o amor não é egoísta, o amor não busca os seus interesses. E o quanto que a gente tem olhado para isso e valorizado acima de simplesmente passar pelo deserto. Ah, Senhor, mas quando o Senhor me curar? Tá, mas e no processo? Será que Jesus, ele estava sendo notado por nós? E eu falo isso com muito temor, gente, porque quando eu percebi isso, quando eu percebi que o principal de tudo isso, o principal da minha vida inteira aqui, eu não sei por quantos anos eu vou viver aqui, você também não sabe, a palavra fala que ninguém pode acrescentar sequer 1 hora da sua vida. O quanto que nesse processo todo nós percebemos Jesus ali. Nós realmente nos atentamos ou a gente só está orando e pedindo para que o deserto acabe? Nós estamos conseguindo enxergar o Senhor no deserto? Uma das passagens que eu trouxe era do povo no deserto e o quanto que eles não conseguiram desfrutar o Deus maravilhoso que estava do lado deles, porque eles quiseram as coisas do jeito deles. Eles não se abriram, eles foram inflexíveis e foram arrogantes, porque eles achavam que eles sabiam que era melhor. Então fica aqui esse meu incentivo para você, que você, independente do deserto que você está passando, que você consiga enxergar o Senhor Jesus do teu lado. E que, independente das montanhas, dos vales, independente do que a gente passe, que fique uma coisa no nosso coração: que o Senhor nos ama como ninguém será capaz de nos amar. Ele sofreu e ele foi moído na cruz por amor a mim e por amor a ti, um preço que era nosso para nós pagar. Quem merecia a cruz era nós. Ele pagou esse preço e ele ainda hoje cuida de nós. Ele cuida de mim e de você nesse deserto, e que a gente consiga olhar para isso, que a gente não deixe que a presença do Senhor passe despercebido, porque no fim é isso que vai restar. Independente se a gente está pedindo uma cura física, se a gente está pedindo um milagre na vida financeira, isso o Senhor pode retribuir, Ele faz isso aqui e resolve. Mas o que vai permanecer? Vai permanecer o encontro que eu tive com Jesus. Vai permanecer o que o Senhor trabalhou na tua vida, o que Ele transformou em ti nesse tempo. Porque o resto tudo vai passar, tudo que nós nos esforçarmos para fazer. E eu não estou desconsiderando aqui, eu entendo, né? Se você está passando, por exemplo, por uma dor física, eu passei por um deserto de dor física. E eu posso falar que é uma das piores coisas nós passarmos por uma dor física e nós clamarmos para o Senhor nos curar e Ele não nos cura imediatamente. Mas o quanto que o Senhor quer transformar o meu e o teu coração, mesmo sem isso ter se concretizado, mesmo sem isso ter se finalizado e ter resolvido para nós. Será que eu pude desfrutar do Deus que quis se revelar a mim nesse tempo? Ou será que eu estava pensando que tudo era meu, que eu, por status, eu tinha que ter um carro melhor, eu tinha que ter um trabalho melhor, eu tinha que ter uma sabedoria e um curso, eu tinha que conseguir fazer só para mostrar, para, na verdade, suprir um vazio que está dentro de mim, para suprir um vazio
da minha identidade como filho e filha de Deus, que ninguém pode tomar. Eu tenho um lugar no Senhor, que Ele depositou algo da identidade dEle, de quem Ele é, unicamente em mim, senão nós não teríamos a identidade. E eu não preciso disputar isso com ninguém, isso vence toda a comparação, isso vence qualquer competição, isso acaba, né, com qualquer competição, qualquer comparação, porque é isso que vai suprir. E se eu puder te falar uma coisa desse vídeo todo que ficou aqui, é que você consiga enxergar o Senhor Jesus do teu lado, que você possa desfrutar e conhecer ao Senhor, porque é conhecer a Ele que vai transformar a tua vida, vai transformar quem você é, o jeito que você se vê, o jeito que você vê os outros, o jeito que você lida com a sua vida, você lida consigo, você lida com as situações. É estar perto dele, é desfrutar da presença dele, que vai trazer essa transformação para a nossa vida. Então, eu espero que disso tudo que eu falei, que isso fique no seu coração. Aproxime-se do Senhor, né? Um versículo que o Senhor tem falado comigo é que Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu tenho repetido, já falei em vários vídeos aqui, eu acho que é o terceiro vídeo já que eu falo esse versículo, mas é a verdade, o Senhor recompensa, porque Ele, como um Deus de amor, Ele quer se revelar e Ele quer nos curar, e Ele é saudável e quer nos dar saúde espiritual, emocional, saúde física, né? Mas que a gente passe por esse deserto confiando e conseguindo caminhar ao lado do Senhor, para a gente realmente ser transformados, não exteriormente somente, de porque eu tenho que agir de uma determinada forma, e aí às vezes eu começo a agir só com uma moral de que eu não roubo, eu não mato, então tá tudo certo. Mas não, é uma mudança, é uma transformação de dentro para fora. É uma transformação genuína, porque daí eu só vou expressar e a vida vai ser leve, né? Vamos voltar para a leveza. A vida vai ser leve porque eu não preciso mais me esforçar absurdamente para parecer isso, para parecer aquilo, Não, o Senhor vai ter preenchido isso. E é Ele que vai estar ali. Eu comentei um pouco no último vídeo, né, com o Ben-Hur, mas eu queria repetir aqui que se você talvez está passando por alguma situação até de uma liderança religiosa que não é sadia, ainda assim, o Senhor Jesus é o teu bom pastor. E é claro, né, você busque ajuda, busque uma liderança sadia, mas se tá me faltando, qualquer coisa que me faltar, o Senhor Jesus, Ele é perfeito, Ele é completo, o Senhor é completo em si mesmo e Ele supre tudo que possa haver de falta, o Senhor supre. Se eu não tenho pais que me ensinaram a palavra, eu consigo olhar para Jesus, eu consigo buscar no Senhor. Gente, tudo que eu tô trazendo aqui nesse episódio, nessa série que eu tô fazendo, não teve ninguém que me sentou e disse, Luana, é isso, isso e isso. É relacionamento com o Senhor, é proximidade, é intimidade. E isso vai fazer com que a gente perceba que o valor das coisas exteriores é muito baixo. A gente vai valorizar estar com Ele, a gente vai valorizar o que realmente importa, o que é eterno. E eu vou parar de falar aqui, senão eu continuo falando e falando, mas que essa mensagem realmente fique no seu coração, que você realmente consiga pensar sobre isso que a gente conversou aqui e que frutifique essa palavra, que dê muitos frutos e que isso consiga te trazer cura, transformação e libertação em nome de Jesus. É isso, gente. Um beijo, então, e até o próximo vídeo.